Trouxe sua Bíblia? Vamos dar continuidade hoje às bem-aventuranças lá no Sermão da Montanha. Mateus capítulo de número 5, versículo de número 4. Versículos 4 e 5. Mateus capítulo de número 5, versículos 4 e 5. Vamos ver, o texto diz assim: Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes ou os mansos, pois eles receberão a terra por herança. Vamos orar? Senhor, essa é a Tua palavra e nós nos colocamos aqui em Tua presença nessa hora, pedindo ao Senhor mais uma vez a Tua graça, direção, favor sobre as nossas vidas, para que em nome de Jesus nós sejamos fortalecidos nessa hora, acrescidos da Tua doce presença e levados a conhecer ainda mais, Senhor, a Tua santa vontade a cada um de nós. Pai amado, Tu que sonda e conhece os nossos corações, fala no íntimo do nosso ser. Trata com cada um de nós essa noite, individualmente e coletivamente, nos guiando como igreja do Senhor. Nós oramos, Senhor, e repreendemos tudo que não presta e que não vem de Ti. Todo pensamento ruim, todo medo, toda apreensão, toda ansiedade, toda dor, toda preocupação com as coisas lá fora, Senhor, nós oramos e repreendemos esse lugar das nossas vidas e das nossas mentes nessa hora. E pedimos ao Senhor que nessa noite, mais uma vez, apenas a Tua palavra e o Teu Santo Espírito tenham lugar para agir e reinar no meio de nós. Amém e amém. Bom, no culto passado nós demos início, ao Sermão da Montanha. E nós vimos que esse é um sermão muito prático, onde o Senhor vai tratar conosco a respeito daquilo que nós devemos fazer, se queremos nos dedicar à vida cristã de acordo com a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi o próprio Jesus que pregou esse sermão em uma montanha da Galileia, pregou aos seus discípulos, embora outras pessoas ali da multidão tivessem também participado daquele momento e tivessem ouvido também as maravilhas que o Senhor pregou naquele dia e ficaram maravilhados com aquilo que o Senhor havia falado. O Sermão da Montanha, de forma geral, nos traz aqui, apresenta para nós alguns objetivos: nos livrar dos enganos desse mundo carnal, daquilo que esse mundo tenta nos trazer como uma perspectiva, que na verdade é uma perspectiva equivocada, é o sermão que nos leva na contramão desse mundo. Ele também tem a intenção de eliminar o desânimo dos fracos, dos pobres, daqueles que vêm até Cristo e que talvez não percebam de cara ou ao longo da sua vida toda uma mudança com relação à sua questão financeira, talvez ainda encarem muitas dificuldades. Então o Senhor também tem essa intenção. Também a intenção do Senhor Jesus convidar as almas a Ele mesmo, porque as pessoas, ao escutar esse sermão e serem tocadas por Ele, são levadas a também arrependerem-se e se voltarem para o Senhor Jesus Cristo. E Ele também nos deixa saber o que o Senhor espera de nós e o que nós podemos esperar dele. Então ele tem essa dupla perspectiva, o que o Senhor espera de nós e o que nós podemos esperar dele. E aí dos versículos 3 ao 10, nós temos aí 8 características de pessoas bem-aventuradas, segundo o próprio Senhor Jesus. E no culto passado nós vimos a primeira bem-aventurança, que está lá no versículo de número 3, Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Hoje nós vamos seguir e com aquela pergunta que nós fizemos no culto passado: quem é bem-aventurado? E a resposta agora no versículo 4 é que bem-aventurados são aqueles que choram. Essa é uma outra bênção aparentemente estranha da parte do nosso Senhor. É bem estranho, porque nos apresenta aqui mais um paradoxo. Como assim? Felizes são aqueles que são tristes, ou felizes são aqueles que estão chorando de tristeza por alguma questão?
Afinal de contas, nós costumamos imaginar que felizes e bem-aventurados ou bem-aventurados, na verdade, são aqueles que são felizes. De alguma forma, tudo que a gente faz nesse mundo é para ser feliz. Quer ver uma coisa? Ninguém vai comprar um pão de manhã para ficar triste. Vai? Eu vou comprar o pão porque eu vou ficar triste na hora que eu olhar esse pão. Não. Você vai comprar o pão porque o cheirinho do pão já alegra você. Comer o pão alegra você também, né? Engorda também, mas alegra também, né? Então a gente faz isso com essa motivação. Tudo que a gente faz, você trabalha por quê? Porque você quer o dinheirinho, né? Para sair e comer uma pizza. Você quer manter as coisas da sua casa, da sua família. Você quer ficar bem, você quer ficar feliz. Até as guerras, elas são feitas porque de alguma forma os povos imaginam que derrotando o outro povo ficarão mais felizes. Então tudo que a gente faz com essa intenção de sermos mais felizes, porque acreditamos que essa felicidade, essa alegria nos torna bem-aventurados. Por isso é tão paradoxal aquilo que Jesus nos apresenta aqui. É claro, meus irmãos, que quando Jesus nos apresenta aqui o contrário, nós não podemos escapar da ideia de que existem pesares pecaminosos nesse mundo. Não é todo o choro que será de alguém feliz. Há pesares pecaminosos. Aquele pesar de lamento de quem não crê em Deus. Está ali desiludido, abatido, porque espera que as situações da sua vida se resolvam de uma maneira que não depende de Deus. Então, porque ele não alcança o dinheiro, porque ele não alcança determinadas conquistas, ele chora e ele se lamenta. É uma melancolia ali desesperada, um lamento desconsolado. Então, isso de alguma forma não é esse choro do qual Jesus está se referindo. Jesus não está se referindo a essa tristeza que lá na segunda carta aos Coríntios, Paulo diz que conduz à morte. Há uma tristeza que produz morte. O exemplo disso nós temos lá no Antigo Testamento, em 2 Samuel, Amnon, que ficou desesperado porque queria possuir a sua irmã Tamar. E ele ficou ali, melancólico, triste, provavelmente chorou, e ficou assim até que ele conseguiu o seu feito, que foi possuir a sua própria irmã, e depois ele a desprezou. Uma outra referência no Antigo Testamento, nós temos lá em 1 Reis, quando o rei Acabe, ficou profundamente entristecido, porque não teve acesso à vinha de Nabote. Então ele ficou muito triste, ficou perturbado ali com aquela situação. Então esse é um exemplo de tristeza que não produz vida. É o tipo de tristeza que não fará as pessoas felizes. É o tipo de choro daqueles que não serão consolados. Esse choro ao qual Jesus se refere também não é o choro do remorso. Não é o choro de Judas Iscariotes, que ficou ali cheio de remorso porque havia entregue o Senhor Jesus. Esse não é o choro que Jesus se refere, não é o choro daqueles que têm medo da consequência do seu pecado. Tem gente que vai chorar porque está com medo do que vai acontecer. Está com medo das consequências dos pecados que cometeu. Mas existe, meus irmãos, um pesar gracioso, segundo aquilo que a palavra de Deus nos aponta, e que faz dele, então, uma bem-aventurança. Faz desse choro um choro bem-aventurado. É o choro ao qual Jesus está aqui se referindo. Qual é esse choro, então, que Jesus está se referindo? Tem pelo menos duas perspectivas aqui para esse choro ao qual Jesus se refere. Primeiro, esse choro é um choro penitente pelos nossos próprios pecados. É o choro do arrependimento. Esse é um choro bem-aventurado. Aqueles que se colocam diante do Senhor,
olham para Cristo, se arrependem dos seus pecados e lamentam por isso. E choram por isso. Choram enquanto se arrependem. Esses são aqueles que choram como Deus quer. Que buscam então uma vida de arrependimento diante do Senhor. Há pessoas que ficam perturbadas porque pecaram e depois vem a consciência acerca do seu pecado, se arrependem pelo seu pecado e até choram diante de Deus e ficam muito preocupados. Mas, meus irmãos, esse é um choro bem-aventurado, porque é o choro que sinaliza que realmente você é alguém que pertence ao Senhor, porque você se arrepende, porque você se volta para Deus, porque você abandona ali então aquele pecado, você não quer mais fazer aquilo ali, você se volta para Deus chorando, não com remorso, não somente preocupado com as consequências daquilo que você fez, mas porque realmente você desagradou a Deus e você sabe que desagradou a Deus. Você sabe que aquilo não é a vontade do Senhor, então nós choramos assim. Esse choro, por conta do nosso pecado, esse choro bem-aventurado, ele tem algumas marcas, ele tem algumas características. Primeiro, esse choro, por conta do nosso pecado, ele é um sinal do novo nascimento que nós temos no Senhor Jesus. Ele é o choro tal qual o choro de um bebê que nasce. Porque nascemos de novo, choramos por conta dos nossos pecados. Porque nascemos de novo, nós choramos como quem deseja romper com aquele antigo estado. Igual aquele bebê quando nasce, ele está rompendo o estado e ele está passando para uma outra fase. Aquele que se arrepende, ele deseja ali intensamente romper aquele estado de pecado e viver plenamente a vontade do Senhor. Então assim é esse choro bem-aventurado, o choro de quem se arrepende. O choro pelo pecado, ele também produz alegria. Ele é um choro diferente, porque é o choro que, segundo Deus, previne, então, o homem de chorar por conta do inferno. Não tem aquele negócio de mãe? Tem um ditadozinho, eu não vou lembrar agora, né? Mas é mais ou menos assim, é melhor você chorar aqui, né? Dar tua ataca aqui, do que chorar lá fora, na mão da polícia. É melhor do que chorar na mão dos outros da rua, porque aqui eu estou te ensinando. Da mesma maneira, é esse choro bem-aventurado ao qual o Senhor Jesus se refere. É melhor chorarmos por arrependimento dos nossos pecados do que o choro daqueles que caminham para o inferno, daqueles que não têm mais saída, daqueles que estarão condenados verdadeiramente. Assim, esse choro produzirá alegria, e a verdadeira alegria que é o viver pleno com o Senhor para toda a eternidade. O viver em salvação, o viver redentivo. E isso então, meus irmãos, esse choro de arrependimento produz. Porque podemos chorar agora, porque estamos nos arrependendo dos nossos pecados, mas essas lágrimas serão enxugadas e virá o riso pleno de alegria, porque estamos com o Senhor para toda a eternidade. Nós podemos incluir também aqui que essas lágrimas de arrependimento, elas são melhores do que as lágrimas de desespero. Há aqueles que estão chorando e se arrependem, isso é ótimo, isso é bom. Há aqueles que estão chorando porque estão desesperados, porque não sabem o que fazer, porque não sabem como sair da vida de pecado, porque não conseguem abandonar as drogas, a luxúria, porque não conseguem abandonar a fornicação e não conhecem a Deus e vivem sofrendo. Já ouviu falar de pessoas assim, que estão lá nas drogas, choram todos os dias,
mas todos os dias voltam para lá. Perdem o dinheiro nos jogos, na prostituição e tantas outras coisas, mas todos os dias voltam para lá. É um choro desesperado. O choro, segundo Deus, o choro de arrependimento é bem melhor, meus irmãos, é infinitamente melhor do que esse choro de desespero. Porque é um choro de quem será amparado pelo Senhor. É o choro de quem será perdoado e de quem certamente não continuará em seus pecados. Por fim, podemos considerar também aqueles que choram pelo pecado dos outros. Aqueles que choram porque veem o seu irmão pecar. Porque veem o seu povo pecar, a sua nação pecar, e por isso choram. É como os profetas do Antigo Testamento, que choravam por conta dos pecados da sua nação, que choravam e levavam isso diante de Deus. Senhor, nós estamos assim, Senhor, nos perdoa essa nação. Meus irmãos, nós enquanto igreja brasileira deveríamos estar chorando mais por isso, pelos pecados da nossa nação. Um tempo como esse, deveríamos estar diante de Deus, Senhor, nos perdoa. Porque enquanto tantas pessoas padecem, nós estamos investindo em carnaval. Enquanto tantas pessoas padecem, os nossos políticos estão roubando. E não só os políticos, mas quantos podem se valer desses benefícios ilícitos, estão se valendo. Senhor, perdoa esse povo. Perdoa esse povo egoísta. Perdoa, Senhor, esse povo que só pensa em si. Assim temos sido nós, brasileiros. Um povo que só pensa em si, nos seus ganhos, naquilo que tem, naquilo que quer. Assim nós temos sido. Senhor, perdoa essa nação. Senhor, perdoa essa nação que não tem cuidado das nossas crianças. Perdoa essa nação, Senhor meu Deus, que tem deixado de lado aqueles que perecem. Que tudo que faz, em geral, tem sido apenas para aparentar alguma bondade, mas no fim das contas, meus irmãos, há muito egoísmo. E assim nós temos sim. E como nós deveríamos pedir mais perdão a Deus por conta disso? Como nós deveríamos nos colocar e orar e dizer, Senhor, perdoa essa nação. Perdoa esse povo. Perdoa, Senhor, as igrejas. Estamos crescendo, templos maiores, estruturas melhores, mas temos dado tanto mau testemunho. É tão vergonhoso, meus irmãos, tanta coisa que nós fazemos, tantas coisas que aceitamos, tantas coisas que deixamos passar, tantos arranjos imorais que nós fazemos com o pecado, com pecadores. Temos feito isso em troca de um crescimento artificial, de ganhar espaço em congresso, de ganhar um terreno, de ganhar uma reforma na igreja, um telhado para a igreja. Nós temos aceitado isso. Como, meus irmãos, nós deveríamos nos colocar chorando diante de Deus por conta dos pecados da nossa nação, por conta dos pecados da igreja. Precisaríamos fazer isso mais. Mas as nossas conferências, os nossos congressos, os nossos acampamentos, de uma forma geral, não tem sido aqueles que buscam o Senhor para saber a direção dele. Não, tem sido aqueles que esperam ainda mais benefícios, crescimento, a prosperidade. Tem sido aqueles que procuram muitas vezes um avivamento que não chega e que não vai chegar se nós continuarmos assim. Temos dado tanto mau testemunho que tem sido difícil diferenciar quem é trigo e quem é joio. Essa semana pegaram um pastor que fazia jornada dupla. É igual o pai do Cris, 2 empregos. Ele era pastor e matador. Pregava na igreja de noite e de dia
era matador de aluguel. Orava pelas almas à noite. E de dia ele mandava, né? Mandava mais rápido. Gente, que absurdo! É claro, são falsos mestres, são falsos profetas, nós sabemos, mas será que nós temos sido tão pouco diferentes assim? Tão pouco diferentes assim que essas coisas mais bizarras não têm sido percebidas no meio da igreja? Tudo é aceito, tudo é permitido, tudo passa diante dos nossos olhos. Aqueles que choram têm que chorar pelo pecado do seu povo. Estão aqui. Esses, segundo Cristo, são bem-aventurados. Também podemos considerar que esses que choram são aqueles que têm um pesar solidário por aqueles que sofrem. Aqueles que choram pelos que padecem, que choram pela igreja perseguida, que choram pelas crianças que passam fome, que choram pelos povos que vivem em dificuldade, que choram quando tem uma tragédia natural que acaba desalojando pessoas, matando pessoas, aqueles que choram pelos que sofrem. É esse olhar lacrimejante daqueles que têm compaixão pelas almas, daqueles que têm perecido. Será que nós conseguimos chorar por isso? Ou nós nos acostumamos, meus irmãos, com as cenas da TV, dos jornais, da internet? É verdade, nós temos nos acostumado. Antigamente tudo era mais escasso, né? Era mais difícil de ver, então quando a gente via, a gente se chocava. Hoje é tudo muito ali, ó, rapidinho. Você roda ali o Instagram, 300 notícias ali ruins, que a gente já não consegue se chocar mais. A gente não consegue mais ficar triste. Passa, mais um morreu, mais um vítima de latrocínio, mais um motorista morto, mais um. E passa rápido demais. Ainda que aquilo gere uma comoção momentânea, rapidamente a gente esquece. Mataram um motorista semana passada. Gente, era pra gente parar tudo. Sério, era pra gente parar tudo. Mas a gente não para, sabe por quê? Porque eu tenho que ir pro trabalho, você tem que ir pro trabalho, você tem que ganhar o seu dinheiro. E aí se os motoristas pararem um dia, no outro dia, no primeiro dia a gente está na comoção, no segundo dia a gente já está dizendo: ei, motora, eu estou pagando muito caro aqui no Uber, bora voltar? Porque a gente se esquece que mais uma família que perdeu o pai. A gente se esquece que podia ser com a gente quando sai do trabalho. E a gente não chora, a gente nem ora, quanto mais chorar. Então Jesus está falando desses aqui. Eu falei para vocês no culto passado que o Sermão da Montanha nos confronta, porque quando ele vai falando, quando a gente vai entrando nele assim, a gente percebe que parece que em quase tudo a gente é pego, como quem não faz, ou como quem ainda não faz o suficiente. Ele não é para nos desanimar, mas ele nos aponta o caminho daquilo que a gente tem que fazer. É para nos lembrar de chorar mais, de chorar com aqueles que choram, de chorar como Jesus. Abra aí Lucas, que está perto, esse aqui a gente vai ler. Lucas capítulo 19. Todo mundo lembra que Jesus chorou lá por Lázaro, né? Aqui em Lucas 19 a gente só lembra de Zaqueu. Mas aqui em Lucas 19 Jesus chorou também. Versículo 41.
Olha o que diz o texto. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela. Jesus se aproximou ali de Jerusalém. Aí o texto segue e diz assim: e ele disse: se você compreendesse neste dia, sim, você também, o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos teus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Jesus chegou próximo a Jerusalém e ele, antevendo aquilo que aconteceria no ano 70 depois de Cristo, a invasão de Jerusalém pelos romanos e a destruição da cidade, Jesus chorou, dizendo assim: vai chegar o dia que vocês serão derrotados, os inimigos virão contra vocês, e tudo isso porque vocês não ouviram a Deus. E Jesus chorou. Meus irmãos, como é que está o nosso coração em relação àqueles que não amam o Senhor? Sério, isso é para a gente pensar. A gente está muito acostumado a ver gente rejeitando a Deus. E parece que para a gente está tudo bem. A gente não chora e lamenta mais. A gente não lembra disso. A gente lembra da gente. A gente quer vir para a igreja, entender o que essa palavra fala aqui para mim, que vai me trazer algo bom. Afinal de contas, como eu falei no começo, parece que para a gente, bem-aventurado é o feliz. Então eu quero estar feliz. Mas a gente não lembra daqueles que padecem, daqueles que sofrem, daqueles que estão com fome, daqueles que perdem o pai, daqueles que não amam o Senhor. A gente não lembra e não chora. E por isso, meus irmãos, nós também temos que nos arrepender. Porque precisamos disso. A gente não pode perder isso. Escolhe lá, toda semana, só para a gente sair do zero. Escolhe um motivo de oração. De alguma coisa assim pela qual você não oraria. Que não diz respeito a você. Ore por cristãos perseguidos em algum país. Escolhe um país de cristãos perseguidos, ore por eles. Ore por pessoas que não conhecem a Deus. Ore por essas pessoas que estão aí agora se deleitando no carnaval, distante do Senhor. Ore por eles. Ore por parentes pelos quais você não ora mais. Você já até encheu o saco deles. Mas ore por eles. Vamos orar, vamos fazer isso. Vamos chorar por eles. Esse é o convite do Senhor. Porque bem-aventurados são esses que choram, porque serão consolados em seu choro. Essas pessoas que choram graciosamente, eles são bem-aventurados. Eles podem se alegrar, porque o Senhor está atento no seu choro. O Senhor está atento, tem visto as suas lágrimas e os ampara. Está atento e tem cuidado com eles e vai continuar tendo cuidado. Então chore. Chore se arrependendo dos seus pecados, mas chore também em favor de alguém. O texto diz que eles são bem-aventurados e eles serão consolados. Embora, meus irmãos, nós possamos compreender que talvez isso não ocorra imediatamente, esse consolo, mas a certeza na promessa do Senhor de que haverá uma recompensa da parte de Cristo já deveria ser o nosso primeiro consolo. O Senhor me garante que vai me consolar. Eu oro e eu choro por aquelas pessoas que estão sendo perseguidas na Coreia do Norte. O Senhor vai me consolar. Um dia eu vou ver. Deus restaurando aquele povo. Nem que seja no céu. Eu vou encontrar meus irmãos.
O Senhor vai me consolar. Nós temos a certeza nessa promessa, amém? Nós temos a certeza. Ore por alguém que não conhece a Cristo. Ore por você, ao se arrepender dos seus pecados. Chore diante do Senhor, Ele vai te consolar quando restaurar a sua vida. Quando você conseguir abandonar os seus pecados, quando nós abandonamos os nossos pecados, o Senhor nos consola. E a vida fica nova, diferente, a gente consegue vencer. Então, meus irmãos, choremos. Choremos porque o salmista diz lá no Salmo de número 126, que aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. E assim nós devemos seguir, semeando com lágrimas, chorando, nos arrependendo e chorando por aqueles que perecem, chorando e nos arrependendo e chorando por um povo que peca, mas chorando diante do Senhor. Esse é o lugar que nós devemos estar, apresentando ao Senhor as nossas lágrimas e o nosso lamento. Todos nós. É tão bom, meus irmãos, é tão bom. E se você já passou por isso, você sabe, é tão bom quando a gente está diante de Deus chorando. Tem algo maravilhoso nisso. Porque talvez as coisas que mais nos atrapalham diante de Deus é a nossa altivez, nosso orgulho, a certeza que temos às vezes que já estamos por cima, né? Que não precisamos de mudança, mas não vai ter ajoelhado diante de Deus, chorando diante do Senhor, que esteja ali dizendo: Senhor, já estou bom demais. Ninguém. A gente sempre vai estar ali dizendo: Senhor, me ajuda, me restaura, muda o meu coração, melhora isso em mim. Senhor, cuida dos meus irmãos. Senhor, oro por eles para que eles fiquem de pé, para que eles não pereçam. Senhor, cuida dessa nação. Senhor, restaura esse povo, para que esse povo se arrependa. Senhor, cuida dos líderes dessa nação. Toca os seus corações. A gente sempre vai estar diante de Deus em humildade. Não dá para chorar com altivez. Tem que ser muito Johnny Bravo. E nem o Johnny Bravo chora. Tem que ser muito orgulhoso para estar diante de Deus assim, chorando, porque se sente o máximo. Não vai estar. É por isso que Jesus vai concatenando aqui. A gente vai perceber essa ideia. Primeiro, pobreza de espírito. Se diminui. Quando a gente se diminui, a gente percebe as nossas fraquezas e os nossos pecados. Então a gente chora diante de Deus, se arrependendo e buscando Ele. Dito isso, quem são os bem-aventurados? A palavra vai dizer que são os mansos. Eu vou usar mansos porque eu acho que é uma tradução melhor, apesar da minha versão falar humildes. Tem algumas versões que trazem no versículo 3, humildes de espírito, né? Outras trazem aqui, como a minha NVI, no versículo 5, bem-aventurados os humildes. Mas aqui eu vou usar manso, que talvez seja a tradição mais comum. Os mansos são bem-aventurados, disse o Senhor Jesus. E aqui tem outra coisa aqui na contramão dos valores desse mundo. Por quê? Porque o mundo, ele exalta força, né? É quem tem mais poder, é quem tem mais dinheiro, é bem-aventurado. É quem tem mais domínio político, é quem tem mais domínio financeiro, é bem-aventurado. É quem é mais, como eu posso dizer, é quem é mais explosivo, é bem-aventurado. Quer ver um exemplo? Na escola, nunca o aluno assim, mais considerado, mais interessante, vamos dizer assim, da escola é o calminho ali, né? Mansinho. Quem foi assim igual eu, sabe? Gente, eu sempre fui assim, tipo, 6 meses para eu gerar uma amizade. Assim, começar a me abrir. Sempre fui assim. Eu saí uma época eu saí de escola particular para escola pública,
E para mim a imagem da escola pública era um negócio assim catastrófico. E aí eu precisei estudar a escola pública. Eu fiquei semanas, 7ª série do fundamental, semanas sentado na mesma cadeira que eu chegava, eu sentava, eu passava recreio, só ia embora, só saía da cadeira na hora de ir embora. Porque eu era extremamente tímido. Eu ficava lá. Eu tinha uma colega que chegou e começava a falar comigo assim, tipo quem cutuca bichinho. vamos lá, ei, sai daí, vem pra cá. Aos pouquinhos eu fui. Mas talvez você não foi tanto assim, mas você era aquela pessoa ali tímida, né, na sua, calminha. Você nunca foi a pessoa legal. Quem é legal da sala? É o falador, né? É o político, é o bonitão, é o pegador de gripe, é aquele que é o máximo. Que toca violão, então tem um patamar elevado na escola, né? Toca violão, as meninas sentam ao redor, os que sabem matemática, as meninas só querem nó da prova. Então se você sabe matemática e está na escola, guarde para você, não dá para essas meninas não. Mas quem toca violão, as meninas sentam ao redor, faz a rodinha lá, né? E aí, para você ver como até nos exemplos simples é assim no nosso mundo. Os que são aparentemente mansos não são aqueles que são considerados bem-aventurados. Mas aqui o Senhor Jesus vai nos ensinar na contramão disso. Porque até os discípulos dele esperavam o contrário disso. Uma vez os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, é nesse tempo que restaurará o domínio a Israel? Porque como eles viviam subjugados pelos romanos, o desejo deles era que o Redentor, o Salvador, o Messias enviado de Deus, pudesse libertá-los do domínio daquele povo. Eles esperavam por isso. Então eles acharam, quando eles começaram a entender que Jesus era o Messias enviado, ainda assim eles acharam que o domínio viria dessa forma. Mas Jesus vem e diz: não. Bem-aventurados são os mansos. Pedro, que era zelote, deve ter ficado, deu uma perturbação nele nessa hora. Porque como assim a gente não vai vencer na espada? Como assim a gente não vai vencer com o domínio? Como assim a gente vai vencer com mansidão? Não tem como. Pensavam eles. Então o ensino de Jesus, para eles daquela época e para nós hoje, é a contramão do que o mundo nos ensina. Mas para falar para você o que é então ser manso, eu preciso desmistificar algumas coisas. O que não é ser manso, segundo o ensino de Jesus aqui. Primeiro, ser manso não é esse atributo natural do qual eu acabei de falar. Ah, porque eu sou calminho na minha, né? Só ando 20 por hora, sou todo calado. Isso não é ser manso. Esse atributo natural que representa aí em características externas não é a mansidão que Jesus fala. A mansidão que Jesus fala é uma obra da graça de Deus. É fruto do Espírito. Você pode olhar lá na carta aos Gálatas. A mansidão como fruto do Espírito, ela provém de Deus. Então, Jesus não está falando dessa característica inerente a algumas pessoas que é representada de uma forma externa. Ser manso também não é ser frouxo. Porque tem gente que vai dizer que o manso é aquele que nunca se envolve em confusão. Ah, ele não se mete em nada. Ele olhou ali, começou uma confusãozinha, ele já vai para cá. Precisou se posicionar, ele já fica na dele. Ele nunca fala nada, ele nunca quer, nunca se envolve. Ah, porque ele é manso. Não, ele é frouxo. Ele não se envolve, ele não se posiciona, ele não defende a sua fé. Mas ser manso não é isso também. Ser manso não é isso. O apóstolo Paulo, por exemplo, era
manso, segundo os padrões de Deus, mas superposicionado. Os mártires ao longo da história da igreja, mansos, segundo o padrão de Deus. Quando foram confrontados ali para negar o nome de Cristo, e até os dias de hoje, se mantêm calados, resistentes, aceitam os açoites, mas posicionam-se, são corajosos. Então, ser manso não é ser frouxo. Jesus, manso e humilde de coração, mas virou as bancas dos mercadores no templo e se posicionou mais do que todas as pessoas. Então, ser manso não é ser um frouxo, ser alguém que não se posiciona. Ser manso também não é apenas ter controle emocional. Tem uma briga, uma confusão, fulano está lá, equilibradíssimo. Ele é manso. Tem problema no trabalho, está todo mundo ali zangado. Fulano está lá, sereno, externamente. Problema na igreja, mas aquela pessoa parece, nunca fala, fica na sua. Você vai e pergunta, e aí, o que você achou? Não achei nada, estou na minha, estou em paz. Mas, meus irmãos, esse controle emocional externo, muitas vezes, esconde um coração que está ali como um vulcão em ebulição. Você não fala nada, não se mexe, não se posiciona, diz que está tudo bem por fora, mas por dentro está com ódio, está com raiva, está com ira, está com angústia, está com mágoa. Isso é ser manso? Só porque não falou? Eu sou manso, só porque eu não falei na tua cara. Segundo os padrões de Deus, não. Isso não é mansidão. O que é mansidão dentro da perspectiva de Cristo? Ser manso é, antes de tudo, estar submisso à vontade de Deus. Os mansos são submissos à vontade de Deus, por isso eles suportam as provações. Por isso eles suportam as provocações, sem se deixar levar pelas suas possíveis atitudes indecentes. Então esse é o manso ao qual Jesus se refere. Porque ele é submisso ao Senhor, ele não faz o que tem que fazer, o que poderia até fazer. Por isso, não é só porque ele tem uma aparência externa, ele é alguém que ele está tão submisso a Deus que diz, Senhor, eu só vou fazer se for a tua vontade, a tua orientação. Então, quando um cristão em um país onde os cristãos são perseguidos, ele é levado à prisão e ele começa ali a ser confrontado, ele começa ali a ser humilhado para negar Jesus. Por que ele aceita aquilo ali? Por que ele continua apanhando? Porque ele é submisso ao Senhor. E ele confia tanto em Deus. Ele confia tanto em Deus que ele diz, Senhor, aqui não vai adiantar eu reagir. Aqui não vai adiantar eu lutar contra isso. Não vai adiantar. É Paulo sendo levado para a prisão. E não tentando fugir. Porque estão tão submissos a Deus, tão submissos à vontade do Senhor, que o seu coração é moldado. Ele não é tomado de ira, de uma ira explosiva reprimida, não. Ele é tomado em geral de amor por aqueles que o atacam. Esse é o manso, segundo a palavra de Deus. Os mansos, eles mantêm o controle sobre as suas almas, mesmo quando eles não podem ter qualquer equilíbrio sobre as outras coisas. Em geral, a gente está com a alma desequilibrada, a mente desequilibrada, tentando corrigir o mundo ao redor. Os mansos estão com o mundo desequilibrado ao seu redor, mas as suas almas, as suas mentes estão tranquilas, porque estão firmados em Deus. Olha que diferença. Preste atenção nisso.
Mansidão é: o mundo está turbulento, mas o meu coração está em paz. Porque o Senhor conserva em perfeita paz aqueles cujo propósito está nele. Essa é a mansidão, segundo a palavra de Deus. Alguém manso é como Jó, que disse: temos recebido o bem do Senhor e não receberíamos também o mal? O manso, ele aceita que em alguns momentos as coisas não acontecerão da maneira como ele quer. Alguns momentos as coisas não serão da maneira como ele espera, mas ele está convicto disso e guarda o seu coração no Senhor. O manso, como eu disse, ele não é um frouxo, ele tem força. Mas essa força está sob controle. Ao ponto de Jesus mais na frente dizer: se alguém te atingir um lado da face, reaja, bata, retruque. Não, ele diz: dá outra face. Não é que você não tem força, não é que você não pode fazer, mas dê a outra face. Olha, meus irmãos, como isso é difícil. Ter a força e sendo moldado pelo Senhor, não usar. Não é não poder usar, é não querer usar. O manso, a palavra nos diz em Provérbios 16: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Muitos homens ao longo da história conquistaram grandes territórios, venceram grandes guerras, mas não conseguiram controlar a si mesmos. Andaram perturbados. Pego os romanos, né, que são bem fáceis de encontrar as histórias dos imperadores romanos, só loucão. Um chegou a se fazer e se vestir de mulher, outro queimou a cidade, outro mandar matar todo mundo, outro aceitou matar pessoas para o cumprimento da sua vontade. Aí você vai pegando assim, sabe, um monte de gente descontrolada, que quando as situações vinham, tomavam as decisões mais absurdas, porque não tinham mansidão, não eram mansos. O manso ainda, ele não reivindica os seus próprios direitos. Ele tem direitos, mas ele decide que muitas vezes é melhor não reivindicar esses privilégios que ele tem. Ele não é um estudante de direito, né? Entrou na faculdade já quer processar todo mundo. Não, é meu direito, tá. Não, o manso, ele diz: eu até tenho direito. Eu até poderia recorrer a esse privilégio, mas talvez seja melhor não fazer isso agora. Talvez para o bem das pessoas e principalmente para a glória de Deus, seja melhor não reivindicar isso. É aquele que diz que em algum momento vai ser melhor não processar. Em algum momento vai ser melhor não levar aquilo a público. Porque Deus está fazendo alguma coisa. É claro, meus irmãos, eu não estou dizendo que em todo caso nunca vai se poder fazer nada, não. Mas o manso, ele busca em Deus discernir. Senhor, é da tua vontade? Estava lendo um livro esses dias, até indiquei para o pessoal da liderança. Tem quem usa Kindle, que é aqueles livros digitais, né? Tem lá no Kindle. Chama Super Estressadas. Olha lá, não vai pensar besteira de mim. Foi um pastor que indicou, eu fui lá ler. Realmente ele é um livro para mulheres, mas ele se aplica assim à vida cristã de uma forma geral. Tirando o lado que o cara sempre trata como se estivesse falando com uma mulher. Aí a gente, né? Temos as nossas convicções. Aí a autora lá falando, gente, é muito interessante. A autora, ela é
se não me falha a memória, tetraplégica. Tetraplégica é daquele que é daqui para baixo, completamente sem movimento. E a autora do livro. E aí chega um ponto lá que ela fala exatamente sobre isso, sabe? Sobre às vezes a gente quer tanto reivindicar-se que temos direito, que temos privilégios, mas ela fala sobre, sabe, todos os dias levar diante de Deus, aprender a levar diante de Deus as pequenas coisas. Senhor, será que eu devo fazer isso? Senhor, será que é do teu agrado? Senhor, eu estou indo para o trabalho hoje. Eu sei que eu tenho que ir para o trabalho todo dia, mas o que o Senhor tem de diferente para mim hoje? Talvez tenha alguma coisa que o Senhor quer que eu faça diferente. Isso é muito interessante, porque a gente não faz isso. Nós teimamos em não fazer isso. A gente quer levar diante de Deus só as bombas mesmo, e quando fugiu completamente da nossa mão, né? Quando fugiu completamente diante da nossa mão, a gente vai e leva diante de Deus. Mas a autora, ela fala sobre isso, cara, leva cada coisinha diante de Deus. E ela usa exatamente o exemplo dela. Ela fala assim, como eu sou tetraplégica, eu dependo todos os dias, eu não consigo fazer as coisas no meu tempo. Tem várias coisas para ela que são adaptadas, mas ela não consegue fazer. Tipo, se alguém vai trocar ela tem que esperar. Se ela quer beber água, ela tem que esperar alguém levar. Ela tem que esperar alguém tirar ela da cama. Ela trabalha, pelo que eu entendi, no escritório, tipo, tem um negócio adaptado para ela, mas quando ela vai para o escritório, ela depende de alguém levá-la. Então, é assim, eu aprendi na marra a depender. E a gente não aprende a depender tão fácil, porque a gente é muito, sabe, eu sei fazer, eu consigo, eu aprendi. Mas como a gente precisa depender mais de Deus? Porque não, a gente só sabe reivindicar. Sou filho do Senhor, então é isso, eu preciso, eu tenho, eu quero, e o Senhor vai me dar muito mais. Não, os mansos, eles aprendem a não reivindicar os seus próprios direitos, porque para ele é mais importante que o Senhor seja glorificado. Senhor, se o teu nome vai ser glorificado, eu ficando na minha, eu vou ficar na minha, deixar o Senhor trabalhar. Tem coisas que a gente poderia fazer, reivindicar, correr atrás, mas que às vezes a forma como a gente faz, como a gente se posiciona, não glorifica a Deus. Os mansos, eles aprendem a ser moldados por Deus. Então assim é aquele que é manso. E essas pessoas que são mansas, assim como aqueles que choram, assim como aqueles de pobres de espírito, eles têm a mesma questão que eu falei, né, no culto passado. São bem-aventurados e tem promessa. Então eles são bem-aventurados também. Eles são bem-aventurados, eles são felizes porque eles são como Jesus. Porque Jesus mesmo disse, aprendam de mim porque eu sou manso e humilde de coração. Eles são bem-aventurados porque eles têm aprendido de Jesus. Eles têm seguido o que Jesus falou, eles têm aprendido a serem mansos e humildes. Por isso eles são bem-aventurados. Gente, não tem alegria maior do que dizer assim, olha, eu tenho aprendido com Jesus. Eu tenho aprendido com Jesus. Eu tenho aprendido com Jesus. Guarda isso para você. A alegria de poder dizer, com quem você aprendeu isso? Eu aprendi com Jesus. É claro, Jesus pode usar um amigo, um líder, um pai, um pastor, um livro, mas no fim das contas sempre é Jesus. Eu aprendi com Jesus, eu tenho aprendido com Jesus. Então os mansos, eles têm aprendido com Jesus. Por isso eles são bem-aventurados. São bem-aventurados. E a promessa deles? Olha a promessa deles. Bem-aventurados os mansos, pois eles receberão a terra por herança. Engraçado que essa é uma citação de Jesus ao Salmo de número 37, depois vocês podem ir lá no Salmo 37, versículo 11, que diz lá, mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Sabe o que isso nos mostra? Que Jesus está reafirmando as promessas de Deus. Para quem?
para os mansos. Dá um peso, como se não bastasse a palavra de Jesus, que já deveria ser para nós suficiente. Quando Jesus reafirma algo que já estava presente lá no Antigo Testamento, é como se redobrasse o peso dessa palavra. Mansos, vocês receberão a terra por herança. Tenham plena certeza disso. O Pai já falou lá com os salmistas. Agora eu estou falando de novo. Vocês têm uma promessa. Vocês que são mansos receberão a terra por herança. Que maravilha saber disso. Que maravilha. Em que perspectiva que isso ocorre? Como assim, pastor? Receber a terra por herança. Primeiro, alguns apontam que essa promessa aqui seria de todas essas das bem-aventuranças, a única que tem algum efeito temporal, ou seja, no nosso tempo, não apenas futuro. Tem um efeito no nosso tempo, ou seja, os mansos têm algum benefício dessa promessa ainda nesse tempo. Como isso ocorre? A gente pode ver exemplos práticos disso. Os mansos, em geral, eles são ridicularizados socialmente, né? Aqueles que são mansos e aqueles que apresentam um aspecto segundo a vontade de Deus, eles tendem a apresentar esse aspecto externo que eu falei para vocês que não é só ele. Então não é só o aspecto externo, mas aqueles que apresentam o aspecto da mansidão segundo Cristo, eles tendem a apresentar o aspecto externo também. Então, geralmente esses mansos, embora ridicularizados pelo mundo, eles têm uma tendência real de melhorar, por exemplo, a sua saúde. Ele é manso segundo o Senhor. Então, não é toda briga que ele está. Em vez de ele brigar, ele não vai ser aquele, né, que está ali só com a capa, que sai de lá, mas ele fica com aquilo dentro do seu peito ali explodindo. Muita gente hoje sofre de ansiedade, de depressão e outras coisas, porque está ali com esses sentimentos acumulados dentro de si. Mas não, o manso segundo o padrão de Cristo é: eu não apenas não vou me envolver, mas eu vou fazer o que Jesus me mandou fazer. Eu vou orar pelos meus inimigos, eu vou orar pelos que me perseguem. Ele tem uma tendência a, até no aspecto de saúde, ter uma vida melhor do que aqueles que não são mansos. Por quê? Porque ele atende à vontade do Senhor. É sempre em tudo? Não, mas aqui é uma tendência. Outra coisa, eles têm uma tendência a ter um conforto melhor. Por quê? Porque eles não são inquietos, perturbados, angustiados, agoniados com tudo. Não. Eles são mansos, eles entendem, essa é a vontade de Deus. Primeiro porque eles são pobres de espírito, né? Segundo porque eles choram também, certamente, se arrependem dos seus pecados. Mas agora porque eles na sua mansidão entendem, essa é a vontade de Deus, esse é o tempo de Deus, foi assim que Deus quis, eu estou confortável. Gente, o cara pode ter dinheirão do mundo que seja. Se não tiver essa mansidão aqui, se ele não tiver essa paz em seu espírito, ele vai acordar todos os dias inquieto. Ele vai chegar lá na torneira do banheiro, assim, e vai dizer assim, abrir a torneira cumpriu o seu propósito, lavei minha mão. Ele vai virar e vai sair, tem que trocar essa torneira, tem que quebrar isso tudo, tem que mandar fazer tudo. Não é bom para ele. Não é bom. Cara, tu tem todo o dinheiro do mundo aí, calma o teu coração. O manso não. Ele vai chegar lá, a torneira vai estar como a casa da gente, né? 98% dos brasileiros, meio frouxinha lá, derramando um pouquinho, saindo um pouquinho assim, a gente ajeitando. Mas lavou minha mão, glória a Deus, aleluia, Senhor, obrigado. O dia que eu puder trocar, está na bênção e está na paz. Senhor, muito obrigado. E ele vai ficar tranquilo com aquilo ali. Então ele tem uma tendência a ter conforto que o cara que tem um dinheiro que aparenta ter conforto não tem. Você entende isso? Porque o seu ser é manso, porque o Senhor gerou isso nele, porque isso é fruto do Espírito de Deus. Isso é maravilhoso.
É claro, né, nós falamos no culto passado que tem aqueles que são pobres, mas têm espírito altivo. Tem o pobre também que ele vai viver desse jeito aí. Mas é só um exemplo para você entender. Então os mansos, eles têm a tendência a viver nessa terra já vários benefícios da sua mansidão. Até a sua segurança nesse mundo é um benefício. Por quê? Porque ele passa as mesmas dificuldades que eu e você. Mas ele tem tanta segurança em Cristo que ele caminha mais em paz. Ele não é um desesperado, ele não está descontrolado, ele confia em Cristo. Então o seu ser está sendo transformado e cuidado por Deus. Então a sua paz está no Senhor, de fato. Tem gente que dá a paz inquieto, né? Paz do Senhor, meu irmão. Só que não tem paz. Esse não. Ele dá, ele fala, e às vezes ele nem fala, mas ele tem. Porque a sua mansidão provém do Senhor. Ele está consciente. Jesus reina, vive e voltará. Então isso carrega. Ele é tomado no colo pelo Senhor. Isso muda a sua vida. Então esse é um aspecto. Muitos teólogos consideram isso, que esse é um dos aspectos aqui dessa herança que ele vai receber. Mas tem outro aspecto, que é o aspecto eterno, espiritual. Os mansos, eles não são apenas cidadãos desse mundo, eles são cidadãos dos céus. Eles são herdeiros de Deus, eles são co-herdeiros das promessas com Cristo Jesus. Então eles herdarão a terra, segundo a vontade de Deus. E meus irmãos, eles não conquistarão a terra pela força das armas, pela força do poder econômico que eles têm, como esse mundo gosta de ter domínio sobre as coisas. Eles receberão por herança, o que é completamente diferente. Alguém aqui já recebeu uma herança assim por puro? Não fala não, senão os irmãos vão ficar de olho em você. Estou brincando. O que é herança? Você não fez por onde? Você não trabalhou? Você às vezes nem esperava e recebeu. Herança é graça. É eu não merecer e receber. Os mansos passarão a vida inteira negando a si mesmos, atentando para a vontade do Senhor, dizendo: Senhor, eu não vou me meter nessa briga aqui, eu ia ganhar um troco aqui nesse negócio aqui, mas não vou me meter isso aqui, porque dessa forma não glorifico o teu nome. Senhor, eu não vou me meter aqui nessa confusão, porque eu ia me atrapalhar todinho que sai pela lá a confusão, eu não vou me meter nisso. Senhor, eu ia falar aqui, mas o Senhor tocou no meu coração e disse assim: meu filho, não fala, então eu vou te obedecer. E eu não vou ficar guardando essa mágoa. O manso, ele vai viver assim, agradando a Deus, agradando a Deus, agradando a Deus. E talvez você diga assim: seu tolo, você só está perdendo. Mas a palavra de Deus diz: não, o meu filho, porque é manso, herdará. Eu tenho o que dá para ele. Ele passou a vida negando, mas agora eu, Senhor, quero dar. Eu, Senhor, concederei a ele graça, benefícios que talvez ele não esperava, que ele negou a vida inteira. Meus irmãos, isso é ser manso. E talvez nós tenhamos escutado tudo isso aqui nessa noite e possamos sair daqui, nossa, como é difícil esse choro segundo o Senhor e essa mansidão segundo a sua palavra. Como é difícil. Mas, meus irmãos, como eu disse a vocês, há aqui um fruto do Espírito. Um fruto do Espírito. Guarde isso, fruto do Espírito. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor e peça: Senhor, me dá lágrimas. Senhor, me dá lágrimas por aqueles que precisam. Me dá lágrimas para eu chorar pelos meus pecados e me arrepender. Senhor, me dá mansidão para eu lidar com a vida, com as pessoas e com as coisas da maneira como o Senhor quer e não da minha forma, não da minha maneira.
Senhor, todo mundo diz que eu sou explosivo. Não, Senhor, eu não sou o que todo mundo diz. Eu sou aquilo que o Senhor gera no meu coração. Me dê, Senhor, mansidão. Que pelo Teu Espírito eu seja manso, que eu possa viver segundo a Tua vontade, que eu possa negar a mim mesmo, para que o Senhor apareça. Senhor, gere isso em mim. Ore ao Senhor. Comece a orar ao Senhor e pedir essas coisas. Senhor, me ajuda. Espírito Santo de Deus, me ajuda, porque se isso é fruto do Espírito, Senhor, eu estou aqui me abrindo, me dispondo para que o Senhor gere isso em mim. Saia daqui com essa consciência nessa noite, que nós possamos nessa semana buscar duas coisas. Uma, busque o Senhor para que Ele gere essas coisas em você, que Ele gere essas coisas em nós. E a segunda coisa, Senhor, gera e testa. Gera e testa em mim. Testa a minha mansidão. Testa se eu vou chorar pelos meus pecados. Testa se eu vou chorar por aqueles que precisam. Testa o meu coração, Senhor. Testa a minha vida. Porque se o Senhor trabalhar em nós, meus irmãos, se o Senhor trabalhar em nós, pode ter certeza, você, filho de Deus, carregará as virtudes dos filhos de Deus. Bem-aventurados seremos nós, se seguirmos a vontade do Senhor. Amém? Fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus, vamos orar.